Estamos chegando com o programa Santiago Entrevista pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também ao vivo pelo nosso site, agora com o novo nome, setelagoasplay.com.br. Você também nos assiste pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play, e lembrando que nosso programa também fica disponível após a nossa primeira exibição no nosso canal do YouTube. É só você clicar, aí já não é Sete Lagoas Play, YouTube/TV Sete Lagoas. Um abraço para você, onde quer que esteja, você que está nos assistindo pela TV, você que está nos assistindo pela internet, é um prazer ter você conosco. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibras e também da 5bits, tecnologia em internet para a sua empresa. Hoje o meu convidado aqui é um amigo, bastante atuante na nossa cidade, ele que está aí já no seu segundo mandato de vereador, bastante atuante e com um trabalho, às vezes, assim, de muitos comentários, com diferenciado lá na Câmara dos Vereadores, porque levanta várias polêmicas, ele traz os assuntos à tona e realmente coloca a população a par de coisas que às vezes o cidadão comum não fica sabendo. Isso é o papel também do vereador, especialmente o papel de fiscalizar, que a gente tanto fala aqui no nosso programa. Milton Martins está conosco aqui, ele, se não me engano, eu acho que ele é filiado no PSC, Partido Social Cristão, está conosco, vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre o seu trabalho, falar um pouco sobre Sete Lagoas e região. Prazer estar recebendo você de volta, meu. Santiago, é um prazer estar com você aqui mais uma vez, e também com esse público que acompanha toda essa programação. Obrigado pelo convite. Milton, se não me engano, hoje volta, Nós estamos gravando um programa na segunda-feira, hoje volta, os trabalhos do Legislativo. Na verdade, a reunião plenária seria terça-feira amanhã. Hoje toda a casa está de volta, Apesar que o mês de janeiro eu falo que ele costuma ser atípico, principalmente para o meu trabalho, Hoje eu trago aqui uma apresentação de 36 requerimentos de fiscalização feita no mês de janeiro, mas porque foi uma época que é o período que mais tem licitação. Então eu tenho que atuar nesse mês. Nós fizemos alguns questionamentos de alguns processos licitatórios. Tem um hoje que é um valor muito alto de compra de arroz para a Secretaria de Educação. Então esse questionamento a gente precisa acompanhar e ver. Teve uma questão também da licitação da poda e tantas outras licitações. Então são 36 fiscalizações, requerimentos que já está na Câmara Municipal, que eu acompanhei no mês de janeiro. São mais 400 entre requerimentos e pedido de providência, porque a gente sabe que a cidade hoje está um caos. Então a gente atendeu a população durante esse mês de janeiro. Hoje, por eu ter renunciado ao carro da Câmara, eu não tenho o carro da Câmara, mas eu tenho uma moto que faz o trabalho de bairro em bairro, então a gente esteve nos bairros acompanhando quase toda a cidade para transformar em requerimento, e 2 audiências públicas que eu já tive que já trabalhar ela em janeiro, para que agora em fevereiro a gente já possa conseguir fazer, que é a audiência pública do funcionalismo público, onde a gente vai ver essa questão de como vai ficar realmente a questão salarial, quais as formas de pagamento, o reajuste que não foi dado, as questões das horas de atividades, a questão do piso salarial. Então são assuntos que precisam ser discutidos agora em fevereiro. Lembrando que 2020 é ano eleitoral, nenhum aumento salarial pode ser dado ou recomposição, então precisa ser feito um planejamento do reajuste do ano passado e do reajuste de 2019, já projetando para 2020. Então é muita coisa que tem que ser feito, e com este atraso de pagamento, com este caos que Sete Lagoas vive nos últimos momentos, então nós precisamos realmente trabalhar muito. Então em janeiro, além de tudo isso aí, eu não entrei em recesso, tirei alguns dias ali entre descanso e trabalho, mas nós continuamos no mesmo ritmo, da forma que foi até colocada aí pelo Observatório. Você usou a palavra caos. Caos é muito pesado para Sete Lagoas, uma cidade de quase 250 mil habitantes, uma cidade dessa no caos. Faz pra gente um resumo de Sete Lagoas. O que está acontecendo? Eu, além disso, eu gosto muito de conhecer a situação. Eu visitei algumas cidades.
Eu faço um trabalho um pouco, às vezes, um pouco calado para depois eu divulgar. Eu visitei Curvelo, eu visitei Lagoa Santa, eu visitei algumas cidades próxima a Diamantina, aquele entorno todo, né? Sem falar as outras cidades mais próximas, né? Porque a gente fala assim, vamos falar de Baldim, de Jequitibá, eu falo assim, não, mas Baldim e Jequitibá depende de Sete Lagoas. Então eu visitei algumas cidades que não dependiam de Sete Lagoas. O caso de Lagoa Santa, o caso de Curvelo, essas cidades que hoje estão com suas folhas de pagamento em dia e que você não vê, por exemplo, Lagoa Santa um buraco na rua. Você não vê em Curvelo um crescimento expansivo, porque muito se julgou, e o Estado tem culpa sim, ele deve mais de 100 milhões para o município, mas eu falo que é uma questão de gestão. Foi aquelas denúncias que eu fiz que desde 2017 eu estou batendo na mesma tecla, o aumento de 7 milhões na folha de pagamento, isso ocasionou em 84 milhões no ano. Se esse aumento não tivesse acontecido, a folha de pagamento não estaria atrasada. Então, o caos na folha de pagamento, e até eu citei de uma forma mais direta lá na Câmara, realmente foi a causa do caos. Porque se Sete Lagoas tivesse com uma folha de pagamento em dia, quando o governo Márcio Reinaldo entregou o governo, ele entregou com 18 milhões, já precisava de reduzir. O novo governo passou para 25 milhões. Então são 7 milhões mensal. Se esses 7 milhões tivesse sendo economizado, ele pagava. Imaginemos, suponhamos que a folha de pagamento fosse no máximo 20 milhões. 60 milhões você pagava as 3 folhas de pagamento, economizaria 84, ainda sobrava 20 para fazer obra. Então, o não fazer aquilo que eu propus para o governo, que era um enxugamento na máquina, e olha que eu sentei com o prefeito, e é muito ruim você dizer assim, que eu ensinei o prefeito a fazer. Eu dei para ele as dicas que era necessário. Um enxugamento na folha de pagamento, um planejamento, auditoria, o caso do IPTU aí que nós estamos vendo, que está na rede social e na mídia, do Ministério Público, e isso vai ser um grande roubo. Segundo o próprio promotor falou na Câmara, pode representar 30% da arrecadação, é muitos milhões que foram desviados. Se tivesse feito uma auditoria bem feita, eu pedi auditoria no SAI, eu pedi auditoria na administração, eu como presidente da comissão e na época líder do governo, eu dei toda orientação e todo respaldo para essas auditorias. Não foram feitas. As CPIs que eu pedi na ETA, na ET, pegando todo esse sistema, não foram implantadas. Se ela tivesse sido implantada, ela tinha diagnosticado um monte de problema que a cidade já tinha nos governos anteriores. E aqui eu não vou falar só de um governo, em alguns governos anteriores. E aí o prefeito, por não fazer isso, ele assumiu toda a culpa, não fez o dever de casa, não apresentou para Sete Lagoas o caos que ela já estava pré-instalado. Já foi, eu falo caos porque foi pré-anunciado. É mais ou menos aquela questão da barraginha, né? Ela era pré-anunciada. Em Sete Lagoas, eu já disse, desde o segundo quadrimestre de 2017, eu já vinha anunciando que, infelizmente, isso aconteceria. Acho que o grande problema da prefeitura, então, é o inchaço dela? O inchaço é o maior problema que ela tem. Nenhuma empresa consegue administrar com 53%. Você vê, por exemplo, o SAI caiu para 39%. Para poder fazer um caixa, mas hoje está tirando dinheiro do caixa do SAI para pagar algumas situações da prefeitura. Então, daqui a pouco também o SAI, que agora começa a apresentar algum lucro, vai começar, se ele fizer isso, vai ficar descapitalizado. Né? Lembra aí a questão da ET, do esgoto, que o próprio SAI poderia assumir, não vai assumir. Então, assim, tem um monte de situação que a gente está vendo que realmente, se você for ver Sete Lagoas em relação às cidades vizinhas, nós estamos num completo caos. É buraco demais. Isso acho que vai tirar as pessoas até o interesse de pagar o IPTU. Então eu falo que o caos ele está instalado, mas se ele não tiver uma ação rápida, não vai ter mudança. Por quê? Agora é recolhimento de IPTU. Aí eu te pergunto, a pessoa vendo a rua esburacada, a situação que está, será que ele vai pagar o IPTU ou ele vai para a justiça? Estou vendo um caso de um senhor que me procurou hoje de manhã, ele ganhou todas as ações dentro da prefeitura, eles já provaram que o terreno dele está superfaturado, ele chega no secretário Cássio, o secretário fala assim, mas eu não posso fazer nada. Mas vocês já mostraram que os secretários estão errados, aquela equipe que faz o levantamento já se provou que está errado. O homem tem que pagar mais de 6 mil reais de IPTU, enquanto ele deveria pagar no máximo 800. Olha para você ver o caos. E essa foi uma promessa de Leone, do prefeito Leone Maciel,
que iria rever a questão do IPTU. Teria que ser revisto no ano passado. Não foi revisto. Ô, Milton, no início do governo eu percebi que existia quase que uma força-tarefa, né? Um grupo que se juntou, elegeu o prefeito, aí ele conversou com os vereadores, fez uma negociação bacana, todo mundo apoiando o prefeito, votando quase tudo e tal, e aí de uma hora para outra tudo vai por água abaixo, uma desunião danada, o próprio deputado estadual, críticas e mais críticas na rádio em cima do prefeito. Na verdade, por que aconteceu isso? O que aconteceu com o governo que ele não conseguiu manter essa união? É o que não poderia ter acontecido, né? Eu acho que o inchaço da máquina se deu pelos interesses político-partidários. Eu não vou colocar aqui culpa de um só de outro. Político-partidário. Se inchou muito, fatiou-se secretaria. Hoje, às vezes, um vereador, eu posso dizer às vezes, para não fazer uma acusação, ele pode estar gerenciando uma secretaria. Aí a secretaria é do vereador? Não, isso aí tem que deixar claro que todos os vereadores têm cargos na prefeitura. Né? Então, na verdade... Então isso é uma coisa que a gente não pode enganar o nosso telespectador. Sim. A gente sabe que existe uma negociação da prefeitura com os vereadores, cada vereador tem um número de cargos que é ocupado. Não. Na verdade, não foi negociado o número de cargos. Na verdade, existiu uma negociação partidária. Né? Não, mas nem sempre uma parceria. Eu posso dizer o meu caso, por exemplo. Eu não tive indicação na prefeitura. E aí, quando eu falo assim, minto, um caso de uma profissional que na época pediu que ele não tinha uma ouvidora de Sete Lagoas formado. Então, essa pessoa que foi indicada, ela tinha 7 diplomas de ouvidoria, inclusive ouvidoria internacional, que muitos não têm. Ela tem bacharelado. Então, uma é você pôr um profissional e outra é você colocar 50 profissionais. Uma pessoa para ocupar um cargo. E aí, por exemplo, quem apoiou o prefeito, suponhamos, os partidos, ele deu aquele monte de cargo para os partidos, fatiou a secretaria. Depois ele vai dar cargo para os vereadores que são, digamos, de base. E depois vai dar cargo para aqueles que não o apoiaram para que ele se torne barra. Então o maior erro do prefeito foi tentar essa unidade em torno dele e da Câmara. Primeiro erro, qualquer administração tem oposição, qualquer administração tem vereadores que não está alinhado com o prefeito. Ele tem que saber lidar com isso, afinal de contas, segundo ele, são 8 mandatos de vereador. Quantos governos que talvez ele não estivesse alinhado com o prefeito? Então você não tem que fazer essa barganha de querer alinhar toda a Câmara. E isso, inclusive, é prejudicial para a Câmara, porque ela fica sem credibilidade. Então esse rompimento, para mim, eu disse para ele, a reunião foi no início de 2017. Inclusive tem na prefeitura vereadores que nem estão no mandato, ainda tem cargo. E eu citei alguns nomes, vereadores que foi lá da época do prefeito, antes de Márcio Reinaldo, tem cargo até hoje. Então o que ele teria que ter feito? Ele teria que ter feito a reforma administrativa que foi proposta e não foi feita. Esta foi a negociação com a Câmara, que se faria uma reforma administrativa, veria os cargos que são necessários, mas o que ele fez? O meu entendimento, manteve o inchaço do governo anterior de Márcio Reinaldo, contratou novos, fatiou o município, fatiou as secretarias, criou cargos de coordenadoria, então ele só foi aumentando. Então, se ela tinha aquele pagamento de 17 milhões, automaticamente ele ia para 25 milhões e nós temos que entender que é um período crise. Então, realmente foi feito de forma errada. E isso eu venho dizendo desde o final de 2017, porque até meio do ano de 2017 eu tentei manter uma liderança, mas quando eu vi ele contratar 17 funcionários e ceder para entidades de colegas, eu não aceitei. Inclusive, foi um dos primeiros processos que já está no Ministério Público. E algumas outras situações que eu vislumbrei, e como eu tenho liberdade para legislar, e eu não dependo de campanha, de manter minha campanha, porque eu não tive, eu não enchei a máquina, eu não fiz indicação, eu não tinha que me abster da minha função de legislar e fiscalizar. E minha parte mais forte no meu trabalho é justamente, além do meu trabalho, que eu trabalho muito, né? Hoje, por exemplo, já tive várias reuniões, vou almoçar lá para as 3 horas da tarde, mas já tem uma reunião às 4 horas. O meu dia a dia é assim, né? Então, nós estamos aqui às quase 14 horas e vou almoçar lá para as 3. Então, assim, eu já tenho o meu normal de trabalhar muito, porque eu trabalhei com venda antes de ser vereador, então eu já trabalho muito. Hoje eu faço a legislação, tanto que eu sou aí o primeiro colocado nos 2 quadrimestres pelo Observatório em termos de produtividade, que eu acho que se eu ganho bem, eu tenho que produzir bem. Mas o segundo ponto, eu tenho que fiscalizar bem.
E às vezes eu sou meio polêmico porque o executivo não gosta que fiscalize. Mas quando você está devendo favores, você tem que se calar. Por isso eu não acho correto governo ter base e oposição. Não deveria ter base nem oposição. Deveria ter liberdade para legislar e fiscalizar. É o que eu prego desde quando eu entrei na Câmara Municipal. Quando eu entrei na Câmara Municipal em 2013, você lembra que eu pedi uma auditoria na própria Câmara Municipal, que também foi um dos pontos que levou a descobrir aqueles desvios que tinha na Câmara Municipal. Então eu tenho que fiscalizar a Câmara, eu tenho que fiscalizar o município e eu tenho que ser independente. Por isso, esse ano também abri mão de cargo da Câmara Municipal, eu quero ser independente, eu disse na Câmara Municipal. Aquilo que for bom eu apoio, aquilo que não for bom eu mostro para a população e chamo a população. Várias vezes eu lotei plenário da Câmara, sim, lotei da última vez com aquela questão dos passes livres para os deficientes. Todas as vezes que eu preciso, eu convoco a população e encho o plenário da Câmara em busca do objetivo para a população. Uma expectativa muito grande, porque o prefeito de Sete Lagoas foi cassado na primeira e na segunda instância, né? Você, inclusive, no plenário da Câmara, você chegou a descrever até alguns detalhes, né, do que aconteceu na época da eleição, né, acusando por que o prefeito concordou com fazer a divulgação, né, daquela peça de mídia no jornal, e a gente tendo aí já esse tempo todo, desde 24 de dezembro, a população esperando acontecer alguma coisa, e eu tenho feito uma pesquisa nos últimos dias e conversando com vários vereadores, né? Eu te digo que 80% dos vereadores que eu conversei me falaram que o governo se tornou inviável, mesmo que ele não saia, que se tornou inviável por causa de vários fatores, né? Você também pensa assim? Como é que você está vendo essa situação da permanência ou não do prefeito? Eu acho que tornou-se realmente totalmente inviável. Eu acho que é uma junção de coisas, desde lá da campanha, que realmente ter assumido e ter concordado, ele assumiu um erro. Então não precisa de falar o que aconteceu, porque já foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, que realmente houve a questão das distribuições, né? E houve a concordância dele, porque quem é o majoritário, quem era o candidato a prefeito é ele. Ninguém faria se ele não tivesse. Eu disse isso que realmente aconteceu. Então, até fazendo fala a jus daquilo que já estava sendo discutido pelo Tribunal Eleitoral. Então, assim, na verdade é o primeiro erro. O segundo erro é a junção. Quando eu te falo caos, é porque se o prefeito estivesse bem administrativamente, né, se o Estado estivesse repassando, fazendo os repasses mensalmente, o governo estaria estável. Hoje ele não tem estabilidade. E eu acredito que agora, nesses 2 próximos anos, se ele continuar, ele vai ter uma rejeição muito grande na Câmara Municipal. Porque foi desnecessário, e ele pode dizer que não, mas eu fui fruto disso, de intromissão no processo. Porque quando um prefeito está bem com a Câmara e ele faz ali as suas colocações em termos de mesa de diretor, é bem aceito. Como está acontecendo aí no governo federal. Mas você lembra que o Calil em Belo Horizonte, ele só não teve mais desgastes ao intervir na mesa diretora porque ele está bem em Belo Horizonte. Porque se ele tivesse mal, seria pior. Então, quando o prefeito tenta intervir na Câmara, na forma que ele quis intervir, e ele tenta atropelar, porque ele conhece a Câmara Municipal, e eleger uma mesa, ou querer colocar algumas pessoas na mesa diretora, eu acho que, do jeito que ele fez, ele criou uma rejeição. Se antes, por eu ter uma liberdade, ele já tinha uma rejeição comigo pelas inúmeras fiscalizações que eu fiz ao município e os inúmeras denúncias que eu fiz, agora ele tem a rejeição com um grupo muito maior. Então hoje o governo dele está inviável. Ele não vai ter como ele manter mais o cabide de inchaço da máquina, porque a população vai cobrar isso diariamente. Como que ele vai fazer para fazer as recontratações das indicações? Então, quando ele começa a desestabilizar. Aí eu já estou vendo, por exemplo, a rua está um buraco, eu passei num lugar aí, tem uma pracinha que foi toda feita, o trabalho nela em concreto, um piso bonito, me parece que para atender alguém. Mas a hora que isso começa a chegar à população, que está gastando com uma pracinha, deixando de pagar o funcionalismo público, acho que isso... Então você está vendo que é uma junção de coisas que vão tornando cada vez mais o governo inviável. No caso dele, eu não continuaria em Sete Lagoas. Eu acho que não está conseguindo fazer aquilo que prometeu. Eu
tem lançado com alguns amigos aí uma discussão interessante, que é a maldição da cadeira do prefeito de Sete Lagoas. Eu até fico assim, às vezes até chateado, porque a gente tem um relacionamento, igual eu tinha um bom relacionamento com o prefeito Leone, a gente sempre foi muito próximo de bater papo, de conversar, principalmente durante a campanha, né, nas eleições passadas, a gente conversava muito, fazíamos aquelas entrevistas, né, com os candidatos. O ex-prefeito Márcio Reinaldo, sempre muito solícito com a gente, ajudou muito no processo aqui da TV. O Maroca, uma simpatia de pessoa. Mas o que acontece? A gente percebe que as pessoas entram na prefeitura, sentam naquela cadeira e saem de lá numa condição assim terrível. Você pega uma pessoa igual o Márcio Reinaldo, que foi um político deputado de sucesso, né? Deputado federal com 4 mandatos, né? Você pega o Leone, que foi acho que 5 ou 6 mandatos de vereador, presidente de Câmara, né? Foi prefeito também antes, e agora numa condição dessa. O que acontece com aquela cadeira? Eu falo que é a maldição da caneta. Todo prefeito que chega lá fala assim: eu sou o dono da caneta. Ele falou isso várias vezes. Primeiro, prefeito não é dono de caneta. Na verdade, eu digo que se a Câmara Municipal soubesse o poder que ela tem, primeiro que são 17 vereadores contra um prefeito. E quem tem a força dentro do município chama legislativo. Porque cada dos 17 vereadores representa uma parte da sociedade, num todo da sociedade. Nós somos eleitos pelo número, nós representamos um todo. Então, o prefeito é um só. Eu digo sempre, prefeito não caça vereador, vereadores caçam prefeito. Então, a caneta não está na mão do prefeito. A caneta está na mão do poder. Mas ela não pode ser usada com arrogância de poder. É o que eu falava sempre no governo e usou-se agora. Porque quando você fala assim, a minha base tem que votar o que eu mando, a minha base tem que fazer isso, a minha base tem que fazer... Porque se não fizer, eu mando o seu funcionário embora. Peraí, ele está dizendo para a cidade, então, que ele comprou a Câmara. É o discurso que às vezes não agrada. E aí ele desagrega. Nós conversamos aqui, por exemplo, comunicação. Comunicação tem que agregar. Eu tenho que ter um bom relacionamento. Mas quando você enche a prefeitura com cargos, às vezes, de pessoas da família, e esquece de estar em harmonia com o poder legislativo, estar em harmonia, porque o poder judiciário é o poder da caneta. Esse é que prende e manda soltar. Nós, os outros poderes, nós trabalhamos em conjunto. Agora, não pode haver submissão. Quando o Márcio Reinaldo entrou na Câmara e falou assim, quem está comigo, quem está comigo, está comigo, quem não está fora, ele cavou o túmulo dele. Quando o prefeito falou que a caneta está na mão dele, significa eu mando embora quem eu quero, eu contrato quem eu quero, se você estiver comigo. Isso aí eu acho que foi um grande erro. Então eu falo que é a maldição da caneta. E agora, fazer o que para Sete Lagoas voltar ao normal? Se o prefeito tivesse a humildade de ir até a Câmara, reconhecer os seus erros, pedir ajuda na Câmara de uma forma mais aberta, talvez eu creio que tem solução. Mas eu já não vejo o perfil de Leone fazer isso. Eu acho que já deveria ter sido feito. Tem que descer do pedestal. Não é vereador que tem que ir na Câmara e ficar pedindo prefeito. É prefeito que tem que descer e ir até a Câmara. No meu gabinete eu pedi ele muitas vezes que fosse, mas acho que ele não deu segmento. Mal assessorado. As assessorias do prefeito muitas vezes viraram mesmo secretários arrogantes do governo anterior. De ficar ali só falando que o prefeito quer ouvir e não colocar o prefeito para ir ouvir. A própria secretaria do prefeito, quando você pede um documento, não manda. São muitos, não todos, mas a maioria são secretários arrogantes. Secretário que você pede documento, não manda. Secretário que quer marcar horário, que quer trabalhar em cima do horário. Secretário que não quer atender a população. Infelizmente, tem um número, não estou dizendo todos, porque alguns falam assim, não, Milton, quando você fala parece que é todos. Não, alguns que se sentem muito privilegiados com o prefeito e não quer atender a Câmara. Eu acho que ir à Câmara deve ser um ato contínuo, porque se eu fosse prefeito, eu iria diariamente à Câmara Municipal, visitar os senhores vereadores, reunir. Eu tentei fazer isso com ele enquanto a gente era líder, para que ele tivesse esse bom relacionamento, ele fosse à Câmara. Não é vereador que tem que reunir no gabinete do prefeito para pedir alguma coisa, não. É prefeito que tem que ir à Câmara, saber das necessidades da cidade e resolver. Então precisa ter desse pedestal. Nós vimos isso acontecer em várias outras etapas dos governos. Se não descer do pedestal, e talvez até o governo federal está usando isso, você vê que ele desce, ele entra no meio do povo, ele conversa. O povo quer isso, quer o prefeito mais próximo. As pessoas reclamam muito de Leone, que antigamente vinha Leone, quando estava na situação, hoje ninguém mais vê Leone, ninguém reúne com Leone. Os secretários que às vezes têm que reunir com o povo se omitem, foi o caso do secretário que eu denunciei, ganhava 11.800, estava numa salinha lá,
do PROCON, não estava fazendo o papel dele de estar junto com o povo. E aí foi acontecendo isso, foi se afastando do povo, achando que estava tudo bem com a Câmara, deu um erro enorme naquela eleição da mesa diretora, foi um tiro no pé, não da forma imposta que foi feito, escutou demais alguns secretários e alguns que estão do lado dele e realmente esqueceu de escutar aqueles vereadores que querem bem da população. Eu às vezes posso ser muito polêmico, mas eu quero o bem da população. E disse isso uma vez, se for para estar a favor do povo, contra um governo que não gosta do povo, eu prefiro estar com o povo e contra o governo. Então foi a posição que eu tomei. E acho que todos os vereadores devem tomar essa posição. Nós temos que estar com o povo, não com quem está no governo. Porque quem está no governo cai ou passa. Ô Milton, esses 2 anos que restam de mandato, quais são os principais objetivos seus? Eu acredito que esses 2 anos, primeiro, um novo prefeito faria bem para Sete Lagoas, por mais que alguém não queira nova eleição, porque é um gasto. Seu trabalho como o meu trabalho vai ser focado na fiscalização. Eu vou começar um trabalho muito mais rigoroso ainda na fiscalização. Eu já tenho 2 procedimentos para ter isso entregue ao Ministério Público. Eu preciso estar nos bairros e tentar buscar. E tem um projeto que eu vou anunciar ele daqui a pouco, vou te passar, que pode resolver algum problema dos tapa-buraco. É um projeto que a gente está buscando uma parceria com engenheiros, com faculdades, para a gente resolver alguns problemas de Sete Lagoas. Eu até já sugeri aqui para o pessoal do Observatório Social, para alguns vereadores, que seria o próprio cidadão tampar o buraco da sua porta, né? Tivesse uma empresa que fizesse esse serviço, a prefeitura paga e desconta no imposto de... Sim, tem uma outra parceria com a empresa aí também que vai ser um salto para Sete Lagoas. Do jeito que está, tão difícil. Aquilo que eu falei, né? Ninguém quer pagar o imposto se não tem acessibilidade, né? Então, assim, são essas situações. Uma fiscalização mais consistente, porque, na verdade, o observatório, a gente vai entender que o observatório ensinou muito a Câmara a trabalhar. Essa é uma grande realidade, né? Às vezes a gente faz algumas pinceladas de alguma coisa que pode mudar, mas não podemos tirar o trabalho do observatório, que foi excelente. E que muitas vezes está fazendo gratuitamente aquilo que nós deveríamos fazer ganhando. Então, as minhas fiscalizações serão mais intensivas. Eu não quero... Eu comentei com o pessoal do observatório aqui, e vou repetir isso, né, que eu não concordo, algumas pessoas que eu já tenho conversando, que tem um ranking de vereador. Eles acham que aquilo é importante para produtividade, né, aumentar lá nos vereadores. Sim. Mas eu acho que, primeiro que tem que ter o resultado de todos os vereadores. Sim. A Câmara tem que disponibilizar todas as informações de todos os vereadores, não o vereador ter que ir lá levar, né? E outra coisa, não ter um ranking, simplesmente ter o demonstrativo e a população fazer a sua avaliação. Sim. Né? Porque senão também vira uma coisa muito política, né? E o Observatório Social não é político, às vezes ele é criticado, porque tem pessoas lá dentro que estão ligadas à política. Então acho que tudo pode ser aperfeiçoado, né? Claro, é um trabalho muito importante que está sendo muito bom para a cidade, pode ser aperfeiçoado. E o aumento de produção, ele vem, porque, por exemplo, se eu for pegar a minha produtividade, eu já produzi, estou produzindo desde quando eu entrei em 2013. Eu sempre fui líder de produção, porque é aquilo que eu falei, eu trabalho muito e exijo muito do meu gabinete. Só trabalha comigo quem quer trabalhar muito. Eu já perdi muito servidor no gabinete por não querer trabalhar muito. Mas todo mundo sabe que essa condição é trabalhar muito, porque os salários são bons, né? Hoje, numa crise de emprego, todo mundo quer trabalhar por pouco. Hoje tem um salário bom, então tem que trabalhar muito. E é a minha forma. Então a gente vai manter essa produtividade, vai manter a fiscalização e vamos buscar solução para Sete Lagoas. Então, estou reunindo fora de Sete Lagoas, estou buscando algumas alternativas em cidades vizinhas, estou reunindo com alguns deputados para trazer. Hoje eu estou disposto a reunir com deputados estaduais e federais para a gente buscar uma ajuda melhor para Sete Lagoas. Porque o futuro só melhora se a gente fizer um bom trabalho agora. E eu acredito que eu tenho feito e continuarei fazendo. Muito bom. Thaís, foi Milton Martins, vereador aqui em Sete Lagoas, PSC, Partido Social Cristão, esteve conosco, espero que volte em breve, dando aí um resumo, né, do seu pensamento, do seu trabalho que tem acontecido aqui na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Muito obrigado, Milton, volte sempre. Obrigado, estou à disposição. Meu telefone é o 3779-6303 ou 6304 da Câmara Municipal. O meu celular é o 998453341. É o meu celular, o WhatsApp é 24 horas, não tem problema ser final de semana.
E estou à disposição. Os documentos que precisar estão abertos no meu gabinete. Eu falo que a minha gestão é livre, independente e aberta, né? E o que a gente pode fazer? Eu acredito que Sete Lagoas tem jeito. Que bom. Um abraço para os seus colegas lá, seus amigos lá da Câmara de Vereadores e bom trabalho, né, a partir de agora. Obrigado. Nós encerramos por aqui, voltamos com mais um Santiago Entrevista, mais um tema especial, sempre aqui na TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play e também pelo nosso portal setelagoasplay.com.br e nossas redes sociais. Até a próxima, então.